Fala, queridos! Olha aqui de volta com mais um conteúdo aqui pro Doc. Se ainda não é inscrito aqui, se inscreve, ative as notificações para todas e me segue lá no Instagram, que é @carloscp22. Mas vamos que vamos, né? Vamos falar aqui do assunto que está movimentando toda a internet, né? Que é a decisão da Justiça de Juazeiro da Bahia, que concedeu vitória para a banda Desejo de Mina no processo que eles moveram contra Seu Desejo. Vou trazer aqui detalhes que eu vou ler aqui para vocês conforme o Diário do Nordeste. A Justiça da Bahia determinou que a banda Seu Desejo altere sua identidade visual, retire músicas de plataformas digitais e pague uma indenização por danos morais ao Antônio Soares dos Santos, criador da banda Desejo de Menina. A decisão, proferida pela segunda vara dos feitos de relações de consumo cíveis e comerciais de Juazeiro, segue uma sentença anterior que já havia reconhecido a prática de concorrência desleal pelos réus. Antônio acusou a empresa Yarati Alessandro Eventos Limitada de usarem uma identidade visual semelhante à da banda Desejo de Menina, além de apropriar-se de redes sociais e explorar o repertório e formatos de show que poderiam confundir o público. A banda Seu Desejo terá 30 dias para cessar o uso dos elementos visuais, imitando a marca Desejo de Menina, e substituir a tipografia manuscrita da palavra desejo por uma identidade visual distinta, sob pena de multa diária de 2.000, limitada a 200.000. Além disso, a banda terá que remover das plataformas de streaming fonogramas listados nos autos e criar novas redes sociais nos perfis antigos, como Instagram. Será obrigatório a publicação de uma nota de esclarecimento informando a separação definitiva entre as bandas por 90 dias. A sentença também proíbe a reprodução de conceito visual e cênico dos shows da Desejo de Mina, com multas de 20.000 por descumprimento. Os réus foram condenados a pagar 20.000 em indenização por danos morais, além de arcar com 80% das custas processuais e honorários advocativos, enquanto Antônio ficará com 20%. O advogado Frank Vinícius, ele detalhou com mais clareza sobre esses pontos que foram abordados pela justiça. Eu traguei para vocês conferir como foi a fala dele. Seu Antônio Soares, representante da Desejo de Menina, interpôs embargos de declaração e um dos pedidos era a abstenção do projeto Festival Desejando e Baú da Desejo. Em decisão que saiu hoje, o magistrado entendeu que não é possível determinar a abstenção de uso da marca em questão, tendo em vista que essa marca ela já foi deferida a Camarote Shows e é um terceiro estranho à lide, ou seja, não faz parte do processo. Então não cabe a ele, magistrado, determinar isso. Nesse sentido, não acolheu o pedido da Desejo de Menina no que tange o Festival Desejando e Baú da Desejo. Outro ponto levantado pela Desejo de Menina que não foi acolhido pelo magistrado foi no sentido de eles pedem que não façam qualquer menção ao seu Antônio Soares por ser uma pessoa idosa que possa ferir a imagem dele, a honra e afins. O juiz diz que não pode fazer uma censura prévia, isso é vedado constitucionalmente. E que já houve o caráter compensatório aí em face do autor, seu Antônio Soares, no valor de R$20.000. Com relação ao trade dress, que é aquele elemento nominativo que vocês recordam lá da sentença, um vocábulo desejo, o juiz falou que precisa ser alterado a maneira como ele está desenhado, escrito, manuscrito ali, com aquelas letras arredondadas. É só questão de reformulação desse trade dress. Com relação a algumas músicas que são versões internacionais, foi levantado isso em sede de defesa por parte da Seu Desejo, porém o magistrado entendeu o seguinte: é uma questão que deve ser dirimida entre os versionistas e os titulares de direitos autorais, ou seja, os representantes internacionais aí que de fato são titulares da música, né? Então, nesse sentido, ele não acolheu a questão
do pedido da Seu Desejo e disse que aí seria questão de rediscutir o mérito da decisão e que não é um instrumento adequado os embargos de declaração, mas o recurso de apelação. E o ponto mais polêmico, e eu tenho certeza que é o que vocês estão esperando agora, é no que concerne às redes sociais. Vamos lá! Seu Antônio Soares alega que as redes sociais pertencem a ele. Por isso, ele solicitou a devolução. O juiz disse que não poderia devolver algo, tendo em vista que se tornaria uma decisão temerária, visto que ele não comprovou em nenhum momento que as redes sociais eram da banda Desejo de Menina. Porém, existe uma complementação aí que eu vou deixar. Porém, o juiz trouxe um novo dispositivo aqui. Primeiro, ele disse que não era para devolver, mas impôs o seguinte ponto: se absterem de realizar novas publicações de cunho profissional ou comercial nos antigos perfis, que deverão servir apenas como nota de esclarecimento, que já foi determinado em sentença, e posteriormente serem desativados ou destinados a uso pessoal. Então, a Yara, o Alessandro, ele pode utilizar o perfil como cunho pessoal, desde que não concorra com o projeto do autor. Essa é a decisão agora. Lembrando que todas essas decisões aqui, né, cabem recurso, tanto pela Desejo de Menina, quanto diante da obscuridade de alguns pontos trazidos na decisão, foi necessário adentrar com esse recurso para sanar alguns pontos. E agora sim, está ialino a decisão de outrora e cabe agora recurso. Vai correr o prazo para recurso em segundo grau e tudo aí pode ser modificado mais. E para os fãs da Seu Desejo, dia 11 agora tem música nova. E também, final do ano, gravação do DVD 2. E muitas novidades por aí que eu tô sabendo, viu? E a atual cantora da Desejo de Menina, Mirella Vieira, ela utilizou suas redes sociais para falar sobre o processo também. Veja só. Vamos lá, já almocei, fiquei de voltar. Deixa eu falar aqui com vocês rapidinho, para não me estender. Quando sai a notícia que sai com a foto dos artistas, gente, não significa que foi os artistas, né, que entraram com esse processo. A Desejo tem donos que está, né, defendendo de fato o que é deles. São 22 anos, né, de investimento, são 22 anos de história, onde ele está defendendo uma empresa que é um patrimônio. E ele está correto, corretíssimo. Se fosse minha, eu fazia era muito mais. Se fosse a sua empresa, você não iria defender a sua empresa? Vamos deixar de hipocrisia, né? Vamos deixar de hipocrisia, porque a Desejo não tem 4, 5, 6, 16 anos, não. A Desejo Menina tem 22. 22 anos de história, de investimento, de tudo. Músicas da Desejo de Menina 100% autorais. Desejo de Menina tem 60 músicas. 60 músicas como Vida Vazia, Minha Alma Gêmea, Você, Culpa do Amor, Feitos Um Pro Outro, Contarei os Minutos, Mel, Baby Fala Pra Mim, isso eu não consigo nem decorar. 60. Só defendendo uma história de 60 músicas autorais, Desejo de Menina, 100% Desejo de Menina. Como é que você não vai lutar pelo que é seu? Aí ficam assim, ai, Beata, ai, vai pra igreja e fica dando indireta na internet. Não tô dando indireta. Tô compartilhando com vocês um ocorrido e estou compartilhando a minha opinião. Se tá servindo de indireta pra alguém, se a carapuça tá servindo pra alguém, isso é um problema seu, não é um problema meu. Eu tô contando um caso, tô contando a minha opinião, a minha posição. E estou defendendo a Desejo, não só porque estou à frente da Desejo como cantora, mas defenderia qualquer empresa que eu tivesse essa opinião e que tivesse nessa mesma situação. Defenderia, porque a gente, quando é correta, a gente quer as coisas corretas.
Não estou defendendo só desejo, não. Qualquer empresa que estiver nessa mesma situação, vou defender do mesmo jeito, porque a gente tem que definir o que é correto. No momento é só. Quando tiver mais atualizações dessa polêmica envolvendo as desejos, eu trago para vocês aqui no canal Carlos CP22 de Doc Forró. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais, gente. Fui!